Saudações a todos do canal Uivos. Me chamo Júnior, idealizador e voz do canal NS Oculto. Tudo o que estarei contando a vocês realmente aconteceu comigo no ano de 2001. Bem, moro na cidade de Ponta Grossa, localizada no Paraná. Em 2001, morava em uma vila chamada Vila Marina. Lembro-me de escutar muitos rumores sobre algo que vinha colocando terror durante as noites, principalmente na rua que passava em frente à minha casa. Quando foi em uma manhã, eu estava na casa de meus avós e um de meus tios adentrou a casa com um semblante bastante assustado. Ele falava sobre algo que o perseguiu durante a noite passada, ou seja, da frente da minha casa até a casa dele. Confesso que não me atentei muito à conversa. Passado algumas noites, outro acontecimento ocorreu. Um de meus amigos que trabalhava durante a noite no descarregamento de cimento em uma empresa acabou sendo surpreendido quando voltava durante a madrugada para casa. Em suas palavras, ele dizia que tão logo chegou à rua de sua casa, percebeu que algo o acompanhava, pulando os muros das casas em que ele passava pela frente, passando inclusive pelo terreno da minha casa. Tão logo ele chegou em sua residência, adentrou o portão e acabou sendo surpreendido por uma criatura que o atacou. Se não fosse seu irmão ouvir seus gritos e acender a luz da garagem, o pior poderia ter acontecido. Ambos relataram que o que o atacou era grande, andava em pé como uma pessoa, tinha o corpo coberto por pelos, seu rosto possuía semelhança ao de um cachorro. Depois desse acontecimento, a vila passou a ficar mais assombrada. Durante as noites, a partir das 21 horas, não se via ninguém pelas ruas. Devido a esses acontecimentos, eu e toda a tropa de amigos resolvemos nos cuidar durante os finais de semana. Mas depois de uma longa conversa, acabamos decidindo que continuaríamos com nossas noites de diversão, pois tínhamos o costume de nos reunir e passar os fins de semana na cidade, em baladas ou bares, e foi uma péssima ideia. Foi durante a madrugada de um sábado para domingo que acabei ficando frente a frente com um lobisomem pactuado. Bom, antes de sairmos para nos divertir, acabamos entrando em um consenso que no nosso retorno nós todos passaríamos à frente da casa de cada um e só voltaríamos a refazer o caminho depois que o colega entrasse em sua casa e já estivesse em segurança. Por final, depois de todos já estarem em segurança em suas casas, eu acabei me dando conta que eu fiquei sozinho na rua. Então continuei o caminho, rumei para minha casa. Nesse momento fiquei um pouco assustado. Olhava de canto para os terrenos baldios, estavam tomados por mato. Até que cheguei em minha casa. Tão logo entrei e fui até a porta. Notei que meu cachorro estava acuado em sua casinha. Imagine, um cachorro bravo e naquele momento choramingava de medo. Fui até ele e me sentei no chão, em frente à sua casinha. Ele deitou sobre minhas pernas e não parava de choramingar. Foi então que durante um momento eu acabei notando barulhos de algo que vinha pulando o muro dos fundos de casa. Não sei por que acreditei que poderia ser outro cachorro e acabei indo até os fundos para ver o que era. Logo que entrei no corredor, acabei me deparando com uma criatura surreal que bufava, parecendo se engasgar com sua própria saliva. Quando a criatura se voltou para minha direção, notei que seus olhos eram em um tom âmbar. Percebi que aquilo à minha frente era algo que nunca tinha visto. Corri rápido, retornando para a porta de casa. Minha mãe, nesta época, tinha o costume de deixar a porta presa, somente pelo canto, com um pedaço de madeira. Chamava-se tranca de tramela. Empurrei a porta por 2 vezes e não abriu. A criatura começou a correr o terreno todo e se enroscar em uma cerca de arames farpados, que separava o nosso terreno do terreno do vizinho. Seguido disso, veio em minha direção. Devido ao medo que eu estava, me joguei sobre a porta com toda a minha força e finalmente ela se abriu.
Pulei rapidamente para dentro e passei a chave. Segundos depois, minha mãe se levantou e me perguntou o que estava acontecendo. Então, em plena consciência do que vi, eu falei: "Mãe, tem um lobisomem no terreno de nossa casa." Tão logo terminei de falar, a criatura se lançou sobre a porta por algumas vezes e depois rodeou ao redor de casa várias e várias vezes. Eu ouvi a minha mãe rezando baixinho a oração "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso." E somente próximo às 5:30 da manhã, tudo foi ficando em paz. Depois desse acontecimento, certo dia nossa vizinha, uma senhorinha de idade bastante avançada, foi à nossa casa tomar chimarrão com minha mãe. E naquele dia, ouvi ela dizer que sabia quem era o lobisomem que rondava as casas, mas não podia contar, pois temia por sua vida. Confesso que também tenho minhas desconfianças, mas prefiro levar elas comigo para o túmulo. Afirmo a vocês, gozando de minhas faculdades mentais, que tudo isso aconteceu no mês de setembro do ano de 2001. O que vi era bípede. Tinha próximo a 1,80 m de altura e seus braços eram longos, a ponto de suas mãos se aproximarem de seus joelhos. Possuía pelos não tão negros por seu corpo e andava somente sobre as pontas dos seus pés. Sou prova viva da existência de lobisomens. Um forte abraço do seu amigo Júnior, NS Oculto. Olá, me chamo Hugo Gabriel. Essa experiência com lobisomem, quem passou foi meu pai. Ele é natural do estado de Pernambuco. Morou lá até casar com minha mãe, que também é de lá. Depois de um tempo vieram morar em São Paulo. Mas o avistamento aconteceu ainda em Pernambuco, quando meu pai ainda era solteiro. Ele trabalhava fazendo entrega de pães nas residências, usando uma bicicleta. Era muito comum naquela época. Gostava de descer as grandes serras que tem lá no estado com muita velocidade, montado na magrela. Toda manhã cumpria sua rotina, entregando os pães nas residências. Mas segundo ele nos conta, certa manhã de sexta-feira, ia descendo uma serra muito grande. Já tinha descido metade, quando a corrente da magrela soltou. Nisso, ele parou para arrumar e olhou para trás, para o topo da serra, e viu um cachorro que vinha quente. Ele sentiu um calafrio por todo o corpo, pois aquele cachorro não era normal. Rapidamente, colocou a corrente na magrela, e quando olhou novamente para o cachorro, ele estava mais próximo. Aquilo deu um grito diferente e assustador, uma mistura de grito humano com muita raiva e uivo de lobo. Meu pai começou a pedalar o mais rápido que podia. Pegou embalo na serra com toda velocidade e, ouvindo os gritos daquele cachorro no seu encalço, ele podia ouvir os cascos da criatura arranhando o asfalto, se aproximando cada vez mais. Seu medo foi tanto que ele nem sentia mais as pernas pedalando. Suas pernas pareciam apenas balançar enquanto a magrela descia embalada. Logo viu casas no pé da serra e pensou que seria sua salvação se chegasse até as casas. Foi quando os barulhos de pés ou patas arranhando o asfalto começaram a ficar mais perto e mais perto. Uma respiração ofegante e, junto com tudo isso, um tipo de tosse que parecia se misturar com uma risada em um tom de voz grave. O desespero do meu pai foi grande. Assim que chegou em frente à primeira casa do pé da serra, ele caiu no chão, mas a adrenalina era tanta que ele nem sentiu dor no momento. Ele olhou para ver se o bicho ainda estava em seu encalço, mas o ser tinha sumido misteriosamente. As pessoas saíram de suas casas para ver o que tinha acontecido, e meu pai, suando frio, contou aos moradores que um cachorro enorme e diferente de todos que ele já havia visto correu atrás dele e quase o pegou. Então lhe disseram que o que tinha perseguido ele era na verdade um lobisomem, que já vinha atormentando o pessoal dali há um bom tempo, mas fazia uns dias que ele não aparecia, e nunca tinha aparecido de dia. Foi a primeira vez. Eles disseram que era um cachorro muito grande, de olhos verdes, que corria atrás das pessoas nas sextas-feiras, mas sempre sumia depois.
Meu pai, depois disso, sempre evitava ao máximo descer aquela serra. Graças a Deus, esse lobisomem nunca mais o perseguiu, mas foi um baita sufoco. Boa noite a todos. Olá pessoal, essa é a primeira vez que conto esse relato. Tentarei ser breve. Me chamo José Fernando Domingues. Sou do interior de São Paulo. O relato é da minha finada avó, que faleceu há pouco tempo. Isso ocorreu em Botucatu, interior de São Paulo, há muito tempo atrás. Minha avó sempre se levantava bem cedinho, enquanto a maioria da casa estava ainda dormindo. Logo, abri a janela, que era bem baixa, e naquela região havia muito mato em volta e poucas casas. Certa vez minha avó viu ao longe, pela janela, algo que nem ela sabe o que era. Nós da família achamos que era um lobisomem, mas na real ninguém tem certeza. Minha avó contava que viu aquela coisa estranha, desengonçada, vindo ao longe, uma criatura de cor branca. Ela contava também que no início achou que fosse um bezerro, mas conforme aquilo foi se aproximando, ela viu que não era, embora o tamanho da criatura fosse realmente do tamanho de um bezerro, mas definitivamente não era um. A criatura passou em frente à casa da minha avó, a alguns metros de distância da janela. Havia uma cerquinha de arame em frente à casa. A criatura estava de cabeça baixa, não fazia nenhum som e apenas olhava para baixo. Não parecia ser agressivo ou algo do tipo. Passou e continuou seu caminho. Minha avó contou para todos nós essa visão que teve. Aí passou-se um bom tempo, intervalo de uns 7 anos. Houve um segundo incidente, do mesmo jeito. Minha avó, como sempre, acordou cedo e estava na janela, quando outra vez viu a mesma criatura, do mesmo jeito, vindo bem devagar, de cabeça baixa. Ela chamou meu avô para ver também, mas ele não deu ouvidos a ela. Mas minhas tias, que na época eram crianças, foram até a janela e também viram a tal criatura. Só que dessa vez, o cachorro da família, que dormia do lado de fora da casa, também viu, e esse cachorro, embora pequeno, era muito valente. Certa vez, até brigou com um pastor alemão para defender meu avô. O cachorro, vendo aquela criatura, correu para cima dela. O bicho apenas virou a cabeça para o lado do cachorro e o encarou, mas não mordeu. Porém, o cachorro voltou correndo, assustado e gritando. Ele se escondeu embaixo de um tanque velho e ali ficou chorando. A criatura seguiu seu caminho e foi embora. O pobre cachorro, que era tão valente, não tinha medo de nada, como dizia minha avó, ficou com muito medo dessa criatura. O bicho nunca mais apareceu. Assim como apareceu, desapareceu sem deixar rastros. Não sabemos se de fato era um lobisomem, mas de tanto falarem sobre a aparência deles, acreditamos que era um. Mas ele não fez mal a ninguém, nem ao cachorro da família. Vocês já ouviram falar em lobisomem branco? Bom, foi esse que minha avó viu por 2 vezes. Obrigado a todos. Chegamos ao final de mais um vídeo, família Uivos, com relatos que sempre nos surpreendem, né? Família, se vocês não estiverem recebendo notificação dos novos vídeos, peço que desativem e logo em seguida ativem novamente o sininho de notificações, ok? Vamos aos salves de hoje? Vai um salve para o canal NS Oculto, que a partir de hoje é parceiro aqui do canal Uivos. Um salve também para o canal Fabuloso e Mais Histórias. Vai um salve todo especial para Rosângela Mendonça, Amanda, Eliane Nascimento, Rosimeire Ramos, Iraci Souto, Eliezer Gonçalves, Karina Alves, Evaldo Ribas, Emerson Tadeu, Velda, Ana Paula Oliveira, Janaína Medeiros, Elisandra Cruz, Camilo Urana, Antônio Júnior, Renato Lima, o Mensageiro, Jonas Luiz, Valdênia Oliveira, Cláudia Motola, Guilherme Martins, Rosana Souza, Luciano Luicena, Angélica Guimarães, Lívia Gabriele Guimarães, Bode Velho, @nem faz rir, Lindsay Justin, @tô nem aí,
Orlando Alcovias, Florinda Dias, Alaísa Silva, Rosilda Pereira, Cláudia Costa, Flaviana Braga, Joselito Rodrigues, Ana, Alcélio, Adria, André Lima, Leonardo Pinheiro Chagas, Azevedo, João Vitor Ipiranga, Thalita Silva, Alade Santos, Cantinho da Ed, Mari Maria, Cláudio Ferreira e Ana Cristina Mendonça. Amigos, continuem comentando, curtindo, hypando e compartilhando para ajudar o canal, ok? E uma dica, se você quer o salve também, deixe seu nome nos comentários, porque para mim, às vezes aparece apenas os apelidos aos quais vocês se inscreveram no YouTube, então eu fico sem saber seus nomes verdadeiros, ok? Dito tudo isso, me despeço de vocês já sentindo saudades. Um forte e carinhoso abraço da sua amiga Ágata, excelente noite a todos nós e até sexta-feira, família. Tchau!